Conceitos básicos, então. Qual o conceito básico de emoção? O senso comum. Né? Então, nós vamos aqui agora, gente, vocês vão me permitir chover no molhado. São conceitos que vocês conhecem, mas que nós, né, precisamos rever ainda aqui muito rapidamente. No senso comum, emoção é um abalo moral, um abalo afetivo, é uma perturbação que geralmente é passageira, provocada por alguma coisa, por algum fato, uma notícia, uma surpresa, um perigo, é isso que a gente entende como emoção, algo que mexe comigo, né? Mas tem, né, um caráter diferente. Nós sabemos, né, que, pelo aspecto científico, a emoção é um mecanismo inato, né, e automático de autorregulação do organismo. Né? O organismo é o nosso todo, visando o quê? Assegurar vida e bem-estar, ou seja, né, é a questão de sobrevivência e adaptação de que vai se ocupar o nosso cérebro reptilíneo. Né? Então, é importante quando a gente lida com emoção, né? Porque nós queremos regular a emoção, e a emoção já é, por si, um processo de autorregulação. Né? Nós sentimos medo como uma forma de regular, né, as questões à nossa volta, né? O nosso sentir, a nossa percepção das questões à nossa volta e garantir o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência, a nossa adaptação ao meio. Sempre foi assim, desde que, né, no início do desenvolvimento da nossa espécie, a gente andava lá pelas cavernas e pelas savanas, né, caçando animais perigosos. Então, nem toda emoção pode ser suprimida, nem toda emoção deve ser suprimida, e a gente precisa de considerar isso. Quando vamos fazer a regulação emocional, não significa que nós vamos eliminar as emoções das pessoas que estamos procurando, do nosso cliente. Né? Nós vamos entender esse processo, entender o que é essa emoção, e ela está a serviço de quê? Né? Ela geralmente ela aparece por conta de um juízo que ele está formulando. Se eu tenho medo de voar, de andar de avião, é porque eu faço um juízo de que o avião é perigoso e pode cair. Né? Então, quando eu vou trabalhar uma situação como essa em terapia, né, não é especificamente medo, né, que eu estou trabalhando, mas aquela insegurança, aquela percepção errônea que ele tem. De onde vem essa percepção? Né? Muito bem. Além de emoção, obviamente, dentro do EFT, nós vamos lidar, né, quer dizer, ainda com emoções, nós vamos lidar com as emoções primárias, que são essas que a gente vê representadas aqui nessas figuras. Né? E aqui a gente tem o quê? Medo, raiva, alegria, e alegria a gente tem felicidade, prazer, né? A tristeza, a surpresa, nojo, são, né, as 6 emoções básicas que nós conhecemos. Hoje existem estudos, vocês, né, conhecem, né, que já reclassificaram essas emoções, né, trazem como emoções básicas somente 4, né, dessas 6. Né? Existem correntes que vêm, né, analisam e categorizam, né, as emoções primárias de uma forma diferenciada. Não importa, nós vamos lidar, né, com esse conceito de que medo, raiva, alegria, tristeza, surpresa, nojo, né, repulsa, né, são emoções primárias, né, são essas emoções primárias. Essas emoções primárias, elas são universais, as secundárias são sociais. Né? Então, nós temos, a partir das emoções primárias, né, nós vamos desenvolvendo outras emoções a partir das relações que nós temos com a vida, com o meio, com as pessoas à nossa volta e, principalmente, conosco. Né? Porque mesmo as emoções secundárias que a gente desenvolve, né, sem intervenção de terceiro, a gente pode chamar de social. Né? A relação do ser consigo tem esse aspecto social. E temos as chamadas emoções de fundo. Nós não vamos descer a detalhes, porque não é o objeto do nosso trabalho.
Vamos considerar, além de emoções, como estruturas básicas de autorregulação, nós vamos lembrar que o FT vai lidar muito com o sentimento, né? E um sentimento é o quê? Considerado, dentro dessa abordagem, desse enfoque, um estado emocional mais atenuado, né? Mais estável, duradouro, e vai ser organizado com maior riqueza e com maior complexidade. Quando a gente chama de um estado mais atenuado, eu não quero dizer com isso que os sentimentos são menos intensos que as emoções, né? Ou menos danosos, né? Ou mais suportáveis. Não, não. Ele é mais atenuado na expressão imediata. A emoção seria mais explosiva e o sentimento mais retilíneo, mais líquido, em certo sentido, mais, portanto, duradouro, né? E ele tá, e a gente, todos nós, vamos organizá-lo internamente, né, com mais complexidade, com riqueza de detalhes. De um certo modo, eu gosto dessa figura, que, de um certo modo, né, o sentimento é um resultado do equilíbrio de razão e sensibilidade. Né? Nós temos um cérebro, e ali representado na figura, um cérebro e um coração, e esse equilíbrio seria o adequado para um sentimento equilibrado, né? Emoções e sentimentos são coisas, então, que caminham muito juntas, e muitas vezes o nosso cliente ele não sabe definir bem se o que ele está que ele está expressando é um sentimento ou uma emoção. Então, as emoções, porque as emoções são muito exteriorizáveis, né? A gente fala com muita facilidade. A gente mostra no rosto a emoção. Ali no slide anterior, vocês viram aquelas figuras representando as emoções. Os sentimentos são mais privativos, né? Às vezes eu sinto e não expresso. Eu sinto e não revelo isso de alguma forma para o meu interlocutor, para a pessoa que está falando comigo. Quando é emoção, é difícil não exteriorizar, né? Mas, né, principalmente no nosso tempo, né, as pessoas estão muito habituadas, elas estão bastante treinadas, né, em disciplinar rapidamente as emoções, disciplinar no sentido negativo, porque eu estou querendo dizer de esconder as emoções, transformando essas emoções num sentimento. E esse sentimento ele é privativo, ela pode realmente ficar com ele guardado dentro de si, sem exteriorizar para terceiros.